Bom dia, Fundação Casa. Bom dia, nono ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidade da BNCC e do Currículo Paulista. Aula de revisão. Tema: Modernização, ditadura civil militar. Habilidade: identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas com forma de contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura. Objeto do conhecimento: modernização, ditadura civil militar. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto de divulgação científica que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o texto só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. Questão disparadora: como podemos exercer a cidadania? A Constituição de 1988 é o texto básico que determina os direitos e os deveres dos entes políticos e dos cidadãos no nosso país. Foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil após o fim da ditadura militar, sendo conhecida por isso como Constituição Cidadã. Foi o resultado de um amplo debate que se estendeu durante mais de um ano e simbolizou o início da nova república. Introdução: após mais de 20 anos de ditadura militar, o Brasil passou por um processo de abertura política e reintegração das instituições democráticas, em um período chamado de redemocratização. A ditadura militar, instaurada em 1964, foi responsável por uma forte censura e opressão aos direitos democráticos. A redemocratização foi um momento na história do país em que esses direitos foram reconquistado e houve a transição do governo militar para o governo civil. Ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil foi marcada por governos autoritários que tiveram início com o golpe militar de 1964 e duraram até o ano de 1985. O golpe militar de 1964 destituiu o então presidente João Goulart do poder e instaurou importantes transformações nos panoramas sociais, político, econômico e culturais do país. Os quase 21 anos de sucessivos governos militares foram marcados por restrições de direito político, forte censura aos meios de comunicação e culturais, intensa perseguição policial aos opositores do regime, envolvendo inúmeros casos de tortura e assassinato. Como um regime ditatorial, esses governos promulgaram medidas que ampliaram o poder executivo em detrimento do poder judiciário e legislativo. Depois de mais de 10 anos de regime militar no país, passado pela presidência os militares Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Médici e Geisel, o governo ditatorial começou a perder força já no final da década de 1970. O fim da ditadura militar. A divulgação dos crimes de tortura da ditadura começou a aumentar a rejeição do regime político. Além disso, o fim do milagre econômico, crescimento relativo da economia e o aumento do poder de compra da classe média tornou o governo ainda mais impopular. Os militares, portanto, propuseram uma abertura lenta, gradual e segura, onde muito demoradamente os direitos foram devolvidos à população. Durante o governo de Ernesto Geisel, algumas mudanças foram sendo feitas no cenário político, como a substituição do AI-5 por salvaguardas constitucionais e o restabelecimento de relações diplomáticas entre o Brasil e os países de regime comunista. Em 1979, o presidente militar João Figueiredo promoveu os seguintes atos: a revogação do AI-5, anistia aos presos políticos e exilados, fim do bipartidarismo. As greves de 1978 e os movimentos estudantis contribuíram muito com o enfraquecimento do regime e levaram a população a se manifestar em 1984, com a reivindicação da realização de eleições diretas para presidente da República, as diretas já. Estou enviando para vocês duas perguntas. A pergunta está no texto e a próxima frase é a sua resposta. Qualquer dúvida, entregue para a dona Alessandra que ela passará para mim. E até a próxima aula.